Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos dar sequência às nossas aulas de educação física, certo? E aí a gente recorda um pouquinho do que a gente viu a aula passada, que foram os lançamentos, o lançamento de disco, o lançamento de dardo e o lançamento de martelo também, não foi assim? Hoje, nessa sequência lógica aí do atletismo, como esporte individual e de marca e precisão, nós iremos estudar os arremessos, mais especificamente o arremesso de peso, certo? O arremesso de peso é uma modalidade olímpica do atletismo. Na aula passada eu pedi para que vocês observassem e pesquisassem um pouquinho sobre as Olimpíadas, né? Isso. Então eu acredito que vocês viram aí, né, mais ou menos o que é uma Olimpíada, qual a dimensão, né, desse esporte, desse conjunto de esportes aí que a Olimpíada ela comporta. Então o arremesso ele faz parte, né, das Olimpíadas, né, dentro do atletismo. Então, é uma modalidade em que os atletas, né, eles competem entre si e com o objetivo de quê? Qual é o objetivo do arremesso de peso? É arremessar o peso o mais longe possível. Ou seja, vence aquele que conseguir, né, a maior distância aí desse arremesso. E aí a gente começa a observar que existem capacidades dentro, né, desse esporte, dentro dessa modalidade, que é a força. Ou seja, eu como atleta, você como atleta de arremesso de peso, você vai precisar ter muita força. Muita força para quê? Para tentar arremessar, né? Para conseguir, na verdade, arremessar o peso o mais longe possível. Então vamos fazer o seguinte agora. Prestem bem atenção nessa atividade aí, certo? Nessa prática que a gente vai fazer e façam também aí em casa, ok? Vocês perceberam a diferença entre os lançamentos da aula passada, que foram os lançamentos de martelo, de disco e de dardo, não foi isso? E aí eu pedi para que vocês também fizessem pesquisa, ok? Então vocês perceberam aí a diferença de um para o outro, dos lançamentos para os arremessos, perceberam aí? E eu vou dizer a vocês por que dessa diferença. Primeiro, né, que o arremesso nós temos que empurrar o peso. A gente não tem que lançar como é nos lançamentos, a gente tem que empurrar. Então a gente empurrando esse peso acaba dificultando um pouquinho mais, né, para a gente. Por isso que a gente tem que ter força, e vocês viram aí, ok? Nessas atividades que a gente vai fazendo, a gente vai tentando se assemelhar o máximo possível, claro, trazendo um pouco aí de diversão também, não é isso que vocês gostam, não é isso que vocês querem? E aí a gente vai conhecendo um pouquinho sobre essa modalidade, um pouquinho mais sobre essa modalidade. Então, prestem bem atenção agora nessa outra atividade, nessa outra prática, e façam aí também. Não esqueçam de fazer essas práticas, tá bom? Vamos lá. E lembrando, né, que o arremesso de peso, assim como os lançamentos, eles devem ser praticados, eles devem ser disputados em um ambiente espaçoso,
certo? Apesar de ter os limites aí que são demarcados para que você possa lançar a bola ela não tem limite de onde chegar, né? No caso do arremesso, essa bola pesada, certo? Então, elas geralmente são praticadas aonde? Em campos de futebol americano, como eu expliquei na aula passada, tá bom? Outra coisa é que vocês perceberam nessas nossas atividades que a gente fez aí em casa, essas atividades práticas que a gente está fazendo aí em casa, que vocês fizeram utilizando bexigas, certo? Baldes, e aí sempre com uma pessoa, né? Sempre com um coleguinha aí de vocês que estão ajudando vocês aí nessas atividades. Vocês perceberam que a gente pode, ou dentro de casa, ou na escola, quando a gente voltar, ou na rua, certo? A gente pode utilizar outros materiais, né? Alternativas diferentes para que a gente possa vivenciar essas modalidades do atletismo, como hoje o arremesso de peso, tá bom? Então a gente traz através de bexigas com água, um balde, certo? A competição, né? E também a brincadeira, né? Entre você e o seu colega aí de casa, tá bom? Então, hoje nós encerramos mais uma aula, certo? E aí, na próxima aula, a gente já vai dando essa sequência lógica aí desses nossos roteiros aí de estudos. Lembrando que temos a atividade escrita para vocês fazerem, ok? E aí também vai ter os materiais descritos lá no texto de vocês, um textinho didático, né? Além do texto, tem a atividade escrita de vocês, para que vocês façam, copiem apenas, como vocês já sabem, né? As perguntas e vocês respondem. E aí tem os materiais da próxima aula. São alguns materiais, são mais materiais do que essa que a gente utilizou nessa, tá bom? Então fica aí meu forte abraço para vocês, um ótimo final de semana e fiquem com Deus.